Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mengous, trazendo todas as notícias aí do Flamengo para vocês. Separei aqui um corte do pessoal da ESPN falando aí sobre essa partida do Flamengo, uma partida aí muito interessante, foi um jogo ali bem disputado, particularmente achei que faltou um capricho final ali para o Flamengo conseguir abrir esse placar e sair vitorioso, mas faz parte, né? Flamengo tentou, não achei jogar mal, achei digno de um jogo ali de postulantes ao título, né? Então o Cruzeiro também jogou bem, fez uma boa partida. São duas zagas ali difíceis de ser vazada, então acabou que ficou o empate aí amargo pra gente, mas acredito que tenha sido um bom jogo e a gente vai com bola pra frente. Vou soltar o vídeo aí, peço que antes dê o like, se inscreva no canal, tá bom? E vamos pro vídeo. Justo. Justo. Tá. Justo. Eu acho que tanto a ideia de você tentar aumentar a pressão e a intensidade com o Plata mais adiantado e, obviamente, perdendo essa referência na área, quanto a ideia de iniciar com uma referência na área, tendo a escalação que o Flamengo tem sempre, sem o Carrascal, e aí com o Plata jogando na direita, ali na esquerda, Arrascaeta por dentro. Cuidado olha essa falha. Pelo amor de Deus. Isso quero falar depois. Arrascaeta e Pedro. Eu acho que ambas tinham lógica antes do jogo. Uhum. Não havia uma verdade absoluta, uma coisa tão clara que você pudesse falar, olha, é isso, errou. A gente pode falar o que não funcionou como o treinador queria. Ou que o Cruzeiro conseguiu ter mais virtudes para lidar. O Cruzeiro tem uma zaga muito dominante pelo alto, né? Sim, tem Fabrício isso. Talvez eu fico pensando assim, tá? O Fabrício Bruno é muito rápido, ele tentou colocar um atacante mais rápido para ver se dava mais trabalho pro Fabrício Bruno. Só que o ponto é, a partir do momento que o tempo vai passando, o que me pegou foi o fato do Felipe Luiz, ou se ele tentou, e a gente não sabe ajustar, e o Plata não obedeceu. Porque o Plata, na teoria, era para ser esse cara mais adiantado. Se o esquema de jogo fosse ser mantido, que foi feito contra o Corinthians, que era o Carrascal aberto pela direita, Arrascaeta centralizado, Lino pela esquerda e um centroavante, que hoje era o Plata pouquíssimas vezes durante o jogo foi visto dentro da área. Então, se ele, por forma automática mesmo, né? O Plata é um cara que joga mais aberto pelo lado direito. Então, automaticamente, ele estava vindo para o lado direito. O Felipe Luiz tinha que virar para ele e falar assim, Gonzalo, né, só para mudar a nomenclatura, vai para dentro da área, por favor, porque hoje você está fazendo a outra função, você não está fazendo aberto, quem está fazendo aqui é o Carrascal. Então, assim, eu entendo a questão ali de organização, né, ou tática, ou enfim, o que o Felipe Luiz tentou fazer sem o centroavante de referência, mas acho que faltou hoje um 9, se esse cara era para ser o Plata não estava dentro da área. É que eu acho que quando jogar pelo lado, mais jogadores tinham que entrar na área. A gente viu várias vezes o Flamengo criando com 3 jogadores, principalmente pela esquerda, e aí olhava na área, tinha um jogador e o time do Cruzeiro postado. E eu acho que, para mim, a grande questão é, e eu concordo com tua abertura, por que, vendo que a coisa não andava, demorou tanto para colocar o Pedro? Para tentar mudar o cenário do jogo. 30 e quantos minutos do segundo tempo? 34 do segundo. Então, os 81 de jogo. Muita coisa. Fala, Calçado, que você entende. Eu tô com o Bini nessa. Assim, eu não gosto, né, de... isso errou, isso é fácil de falar depois. Porque faz sentido. Isso já aconteceu em várias partidas. E funcionou. Você já teve... A gente aqui mesmo fala, esse jogo aqui é um jogo mais para o Bruno Henrique, não para o Pedro. Então, quando você admite isso, e são jogadores diferentes, claro que a gente sempre fala do Bruno olhando mais para um jogador que pode pressionar uma saída. Agora, é preciso entender que um atacante tem que fazer gol também. Você pressiona a saída, mas não acontece nada. Você fala, bom, o que está rolando dentro de campo? E nesse daí não funcionou. Até porque o Cruzeiro, a gente tem que entender, é uma equipe muito bem dirigida, né? Por um treinador que tem sucesso no futebol europeu, que, ao que tudo indica, aceitou, e já para mim, ele já vendo as entrevistas deles, já deixou isso bem claro, né? Legal, estou participando, curti, mas eu vou embora logo, tá? Então, provavelmente, não sei se ele vai ficar no Cruzeiro, porque a vida dele veio, fez o trabalho dele, mas a vida dele é na Europa. Vamos combinar que seria uma perda danada para o Cruzeiro. Total. Eu acho que o que esse cara fez esse ano... E com um time que não era dele, né? Exatamente. Ele olhou, e no início a gente tem que lembrar da dificuldade.
principalmente do impacto de retirar Gabigol do jogo. Então foi ali que ele começou, naquela crise, ele começou a identificar todos os problemas. Mas olha como você... Gabigol e Dudu. Olha como você resolve uma crise, né? Tirando aquele jogador que era visto como o principal jogador do time, até pelo tamanho da contratação. Para poder montar um time. Né? Para montar um time. E a partir dele, ele vem aqui que eu vou montar. Ele falou, não vai ser legal. E com uma direção que parece ter aprendido com os erros, né? Porque ano passado teve problema com o treinador, porque ficou insistindo para ele escalar reforço. Foi. Quando os reforços não eram a melhor opção para o time necessariamente. E agora ele teve carta branca para escalar quem ele achava melhor. Ele provou isso, né, Léo? Ele conseguiu falar, confia em mim, né? Se é para vocês escalarem, não precisa de treinador aqui. Então, assim, tem esse trabalho também. E o Felipe Luiz, é preciso entender o seguinte, ele dirige uma potência na América do Sul, ele é muito bom, mas ele ainda é um treinador que está numa etapa inferior a muitos treinadores, que você aprende muito com as suas experiências, todos nós. Não há quem não aprenda com as experiências do dia a dia. Por mais que conheça determinada área, assunto, tema, na prática ou na teoria, é o dia a dia que te diz muita coisa. E o Felipe Luiz está se desenvolvendo. Então é preciso entender isso também. O Felipe Luiz é um treinador que a gente enxerga uma qualidade enorme, mas é o início da carreira dele. Ele era jogador até outro dia. Fez um ano agora. O início da carreira. Então, muitas coisas ele vai aprender em jogos assim. Então tem que tirar o Felipe Luiz? Não. Apenas é preciso entender o estágio, o tamanho de cada um. Exato. E nesse caso, o Leonardo Jardim, ele é enorme. Né? Exatamente. É que ele está só um ano, né? Acabou de completar um ano, você falou, no Flamengo. Só que a coisa já foi tão intensa. O Flamengo teve a identificação com o torcedor, que há muito não acontecia com outros treinadores. Teve título logo de cara de Copa do Brasil, teve título, tem tanto peso título carioca, mas ganhou, né? Colocou mais um troféu lá. Já vinha de título na base, título importante, mundial, inclusive. Supercopa do Brasil também. Supercopa do Brasil também, enfim, tudo o cara vai disputando, ele vai levando. E acho que pela primeira vez em muito tempo, o torcedor criou essa confiança realmente no treinador, num nível que parece que as pessoas esquecem que ele começou outro dia. Então isso vai acontecer. E aí eu quero entrar no papo da oscilação, que você já puxou aí, né? Não uma oscilação. Que o Fábio, deixa eu até registrar um fã de esporte, que está no YouTube com a gente. Primeiro tempo contra o Estudiantes, segundo tempo contra o Corinthians. Isso. Mas aí o primeiro tempo contra o Corinthians... Foram os momentos de brilho. Isso, nesse período. Nesse recorte, exato. Esse recorte. Desde só para na Argentina, né? Sim. Zero. Exato, Zé, você estava lá. Só para registrar aqui a participação do Fábio aqui, o Fábio falou assim, o Flamengo quase caiu na Libertadores, está fora da Copa do Brasil, venceu o Corinthians ali no detalhe e, né, ele está lembrando desse recorte que a gente está discutindo aqui. Vou separar. Vai lá, separa. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo da Libertadores estão num pacote parecido, mas diferente do pacote da Copa do Brasil. E esses dois não tem nada a ver com o jogo contra o Corinthians. Tá. Explica isso aí, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o jogo contra o Corinthians tem muito a ver com desgaste, com a questão emocional da Libertadores. É só você olhar a atuação do Palmeiras depois. Contra o Bahia. Ou até é um time que não tem chance nenhuma de ser campeão e não é uma grande equipe. O São Paulo, mesmo muito pior também, depois da eliminação contra a LDU. Aí tem a questão emocional. É muito difícil, não é só correria em campo. O que o cérebro provoca na musculatura, nas reações dos jogadores. Isso é ciência, não é palpite. E é óbvio que os times sentiram bastante. Os 40 primeiros minutos do jogo contra o Corinthians, assim, foi um passeio do Corinthians. O River, por exemplo, perdeu no final de semana para o Deportivo Riestra em casa. Você está revoltado. Perfeito. É minúsculo, tá? Eu acho que o que falta para o Flamengo, e eu acho que deve ser um desafio para o Felipe, eu não acho que o Felipe vai falar disso, mas eu tenho certeza que ele pensa a respeito disso, porque o melhor Flamengo ainda não apareceu nesses principais jogos. Porque o Flamengo não vai ser campeão brasileiro especificamente ganhando do Cruzeiro. O Flamengo vai ser campeão brasileiro porque o Flamengo é mais forte, geralmente, contra quase todos os outros adversários. E ele tem mais imposição contra 17, 16 equipes do Campeonato Brasileiro do que tem o Cruzeiro. Tanto é que ele é líder. Está na disputa pelo título. Ele é líder. Ou até do que o Palmeiras, que tem uma formação principal que está girando muito em torno de 2 jogadores, com variações, mas a gente não sabe como vai lidar quando acumularem ainda mais os jogos, quando tiver, por exemplo, que tirar um Vitor Roque ou
o Flaco Lopes, e o Flamengo tem os jogadores para substituir seus principais atletas. Em todas as funções. Não tem o substituto para o Jorginho, mas tem grandes volantes. Então, por que o Flamengo, no jogo contra o Estudiantes, por que o Flamengo, no jogo de hoje, como o Calçade disse, um jogo de pontos corridos com cara de mata-mata, não é a melhor versão do Flamengo? Hoje eu achei que o Flamengo começou muito nervoso. Algumas entradas pouco inteligentes, individidas, lances desnecessários, impressão saída de bola, porque não é aquela falta que o jogador, quando está raciocinando, vê que o adversário vai fazer a transição e você mata a jogada. Não, algumas entradas duras, cartões amarelos bobos. Né? Então eu acho que falta uma certa maturidade coletiva, não individual, porque o Flamengo tem muitos jogadores que essa equipe ainda vai criar, mas ela, mesmo sendo a principal candidata no Campeonato Brasileiro, porque para mim é o principal favorito, mesmo sendo, junto do Palmeiras, o principal candidato, ou os principais candidatos do título da Libertadores, o time pode jogar mais. E eu não estou falando de espetáculo, eu não estou falando de goleada, eu estou falando de capacidade de decisão, que é uma coisa do jogo mental. Não é o jogo tático, não é o jogo técnico. É o jogo mental que influencia nesses dois aspectos. E eu acho que o Flamengo ainda não está pronto nisso. Ele está bem encaminhado, mas não está pronto. Eu acho que o jogo de hoje deixa aquela pulga atrás da orelha de o que me garante que na hora do Racing vai aparecer o Flamengo do Estudiantes ou vai aparecer o Flamengo de hoje? O Flamengo da Argentina, esse não pode aparecer de jeito nenhum, né? Vai dar. A chance da Racing é enorme. Eu esperava o Flamengo superior em relação a agosto, julho. Obviamente superior em setembro, porque você já deu mais... E deu indícios dessa Saúl superioridade. Está inserido com uma parceria enorme com o Jorginho. Arrascaeta, você tem Carrascal neste momento participando mais, encorpando a equipe, entrando numa situação para o lado direito. Ele usava ali o Luiz Araújo, usava o Plata. Agora ele tem um meia. Então é diferente. Você tem um jogador mais agressivo para o fundo do campo, Samuel Lino, de um lado, e atrás dele um lateral, que é um lateral que, boa parte do jogo, atua no meio de campo. Você pega o Alexandre hoje, eu olhava para ele, estava no meio de campo, até olha como a preocupação foi enorme para encorpar o meio de campo. Tem o lateral que é um lateral que fica mais preso aos zagueiros para dar sustentação, e o Varela tem aparecido mais, né, num lado em que o Varela pode subir, porque o jogador à frente dele vem jogar por dentro. Então você tem o corredor para o lateral. O Alexandre tem o Samuel Lino espetado, então ele pode sustentar o meio de campo. Então é um time que tem, na ideia geral, um equilíbrio. Ele é equilibrado. Ele tem dos dois zagueiros, mais um lateral que protege, porque o primeiro volante dele também é um volante que sai para jogar, que é o Jorginho. Então você tem que equilibrar um pouco isso. Tecnicamente, o melhor jogador do time. Não, é um ótimo jogador. Mas eu esperava uma evolução, né? E setembro chegou, ele sofreu muito nos Jogos da Libertadores, demais. E tudo bem, teve o primeiro no Maracanã. Dá para ter resolvido ali se não fosse arbitragem. Porque ao perder o Plata, bom lembrar que a arbitragem ele toma o gol. Deu uma interferida ali. Se ele não toma o gol, você ia para a Argentina com uma outra situação. O pecado do Flamengo naquele jogo não foi nem a volúpia, o jogo, etc. O problema do Flamengo naquele jogo foi, claro, que a arbitragem interferiu, mas o Flamengo já poderia ter feito golear, né? Independentemente da arbitragem. O que é preciso questionar, e o Biner falou sobre isso, por que você inicia uma partida brilhantemente, que o Estudiantes estava apavorado. Exatamente. Perdidinho. Porque Perdidinho em campo. Não dava tempo Parecia que ia ser uma goleada. Reter a bola para, por um segundo, analisar a situação e pensar. Vinha alguém, tomava. Sim. Alguém tomava. Então, por que isso aparece num primeiro tempo e desaparece do jogo todas as outras partidas? Nem contra o Corinthians foi assim. O Corinthians, no segundo tempo, é claro que no momento que o Corinthians começa a usar o banco, sendo que os titulares já estão com os reservas, já estão misturados aos reservas, você usa o banco, a tendência é ter mais fôlego, mas tecnicamente não mudar grande coisa. Já o Flamengo, na hora que usa o banco, vem com a tropa de choque, que é sacanagem. Então, quando você pega um time assim, faz muita diferença. Felipe Luiz, Calçar, vamos nessa? Trabalhar no Flamengo é complicado, ser técnico do Flamengo é complicado, a pressão ela é muito grande. E eu gostaria de saber quais foram... Nação, então tá aí. Esse foi o vídeo que a gente trouxe para estar reagindo junto, né? Cruzeiro
Flamengo e Cruzeiro, na verdade, jogo no Maracanã, Maracanã lotado, Maracanã fez recorde de público aí, a torcida empurrou, a torcida tentou aí apoiar todo o tempo para poder conseguir essa vitória, mas infelizmente essa vitória não veio. Como eu tinha dito no início, erramos muitos passes ali na reta final, na parte final do campo, aqueles passes decisivos. O Lino, um jogador essencial, acredito eu, que para essa partida aí, que seria o jogador para quebrar essa defesa bem postada do Cruzeiro, acabou não fazendo uma boa partida e isso também acabou dificultando ali para a gente quebrar a zaga do Cruzeiro. Mas infelizmente é isso, o empate está aí, agora é bola para frente, pensar no próximo resultado. Trouxe para vocês aqui também para a gente estar analisando junto a tabela, como é que ficou, né? Após essa 26ª rodada do Brasileirão, a tabela ficou o seguinte: Flamengo continua em primeira colocação ali com 55 pontos, 25 jogos, né? O Palmeiras tem 52, porém 24 jogos, né? 3 pontos atrás, com um jogo a menos. Todo mundo, né, coloca esse jogo a menos como se fosse uma vitória, como se o Palmeiras já tivesse 55 pontos também. Porém, o Palmeiras tem que ganhar esse jogo a menos, né? Então, não sei se é tão fácil, reta final de campeonato, todo mundo precisando de ponto, cada um na sua briga. Então, ele de fato tem que confirmar esses pontos. Terceira colocação ali, brigando por fora, o Cruzeiro, 51 pontos. Brigando por fora, não pela pontuação, mas pela quantidade de jogos, né? O Cruzeiro já tem 26 partidas, uma a mais do que o Flamengo e 2 a mais do que o Palmeiras. Então, com isso, ele realmente está correndo por fora, mas é o único que pode ameaçar ali, de alguma maneira, o título que ficaria provavelmente entre o Flamengo e o Palmeiras. Seria só ele, né? Botafogo muito lá embaixo, na quarta posição com 43, uma diferença gigantesca de ponto. Mirassol 43 e fechando o G6 ali, o Bahia. Rapaziada, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, valeu!